E hoje, dando sequência à participação da nossa querida Bispa Gisela de Jesus, nós vamos falar agora sobre inteligência espiritual. Um assunto que muitas vezes não é tão falado, mas que tem muito a enriquecer na nossa caminhada com Cristo em modo geral. Então, fica ligado, está entrando no ar, Sem Limites, solta a vinheta! É isso aí que está entrando no ar mais uma vez o programa Sem Limites pela rede Gênesis de televisão. Aqui você fica antenado sobre todos os assuntos e, é claro, muitas participações especiais. E hoje nós estamos aqui com a nossa querida Bispa Gisela de Jesus, nossa querida pastora e terapeuta Ana Paula, e vamos falar sobre esse assunto, gente, inteligência espiritual. Bispa, Ana, será que hoje as pessoas estão deixando muitas vezes essa parte que é tão fundamental no meio cristão, que é ser inteligente espiritualmente de lado? Às vezes, o que acontece com as pessoas? Costumes, modo de agir, jeito da pessoa. Às vezes as pessoas se esquecem da palavra de Deus. O que é esse assunto, né? A inteligência espiritual. Como a gente pode realmente agregar esse valor dentro do nosso contexto, como pessoas, como cristãos? E aí? Então, a inteligência espiritual, ela precisa ser entendida como uma capacidade do ser humano de se mover por valores na vida e de desenvolver e receber, aprender habilidades para ter bem-estar. Então, quando você, digamos, no mundo corporativo, as empresas se interessam pelo assunto inteligência espiritual, o que elas querem? Elas querem, assim, a grosso modo, um cristianismo, né, sem Jesus. Ou seja, nós queremos valores que vão entregar aos nossos colaboradores um senso de missão chamado fidelidade. Então, a pessoa inteligente espiritualmente é aquela que aprendeu a se mover por valores. Agora, a inteligência espiritual, ela é inata. Por quê? Porque o homem é um ser espiritual. Ele veio de Deus. Então, o homem, ele é espiritual. Se ele espiritualmente está desenvolvido, é outro assunto. Acho que essa questão é muito importante, né? Porque a gente é muito treinado para pensar só no agora. E o agora, às vezes, negocia os valores. A gente vê na cultura de hoje em dia, sociedade, não falando de igreja, falando de um geral, né? Os valores estão muito perdidos. As pessoas estão muito, assim, experimentando até onde eu posso ir, que consequências isso me traz, o quanto eu posso voltar. E o desafio da igreja, como a bispa disse, é trazer esses valores fundamentados, mas cada vez menos tem acontecido de fundamentar em Jesus, né? Tem tido muito na regra. Ou seja, né, na equação do mundo espiritual, então, quem não lê a Bíblia é burro, né? Porque está por fora do assunto, não sabe tem como nada. desenvolver, né, Bispa? Se não lê a Bíblia, como é que vai ser inteligente espiritualmente? Porque o maior manual, né, o livro, na escola nós usamos livros, apostilas, no reino espiritual, no reino ministerial, do espiritual, tudo. A Bíblia, gente, é o nosso livro, é aquele que vai conduzir a nossa caminhada, que vai nos ensinar a sermos inteligentes espiritualmente, né, Bispa? É lógico. O livro é a teoria, mas aí vem a vida que nos coloca em prática, não é verdade? Então, às vezes é difícil para as pessoas fazerem essa conexão do juntar, né, o teórico com o prático, porque a vida acontece de tudo, a gente sabe, né? E nessa equação, né, desse espiritual aí, a gente muitas vezes não sabe lidar com certas questões, ou às vezes a pessoa, ela própria não quer lidar com aquilo ali, porque ela quer fugir, né, de certas coisas, mas não é inteligente, né, Bispo? A gente fugir dos problemas, fugir das questões, por quê? A gente sabe que isso vai nos prejudicar, não é verdade? Então tem que ser inteligente. Eu vou dar um exemplo para ficar claro, porque esse assunto é complexo. Porque existem múltiplas inteligências, né? As mais famosas. Daniel Goleman bombou inteligência emocional, né? Existe a inteligência física, Michael Jordan, Pelé, né? Atletas. Neymar, né? Esse daí eu não gosto muito de citar, não. Né? Mas são pessoas que têm uma capacidade de mobilizarem
seus corpos com muita inteligência, muita elegância. Vamos pegar o Cristiano Ronaldo, uma máquina, né? Uma ginasta, né? Nós temos até uma campeã brasileira, esqueci o nome dela. Daniele Paulista. Isso, Essa ela. também, mas tem a Jade agora, tem outras Tantas pessoas que são inteligentes. Então, existem inteligências que são muito famosas, né? A emocional, a física, né? A cognitiva, o QI daquela pessoa é altíssimo. Einstein, o cara não sabia pentear o cabelo e nem ter família. Mas o QI dele... Não estou falando mal de Einstein, não. Mas, Sim, mas faz todo sentido. né? Então, ele não tinha inteligência cognitiva, né? Talvez até existencial. Então, são múltiplas as inteligências. Então, QS, QI, QE, né? E a inteligência menos falada e a mais difícil de ser abordada é a inteligência espiritual. Porque, não sei se posso falar, né? Por favor, Pode falar, bispo, aqui pode falar tudo. Aqui é sem limites. Sem limites? Tá Sem ótimo. Então, limites. assim, vou até Por favor. relaxar na cadeira. Inteligência espiritual é diferente de cristianismo. Já começou um ponto bem crucial Complexo. aí, ó. Ficar bom, gente. Bem Começou a crucial. ficar bom. Então, vamos lá. Inteligência espiritual é a capacidade que o ser humano tem de se mover na vida por valores. Então, existem pessoas que não são cristãs, mas têm inteligência espiritual. É verdade. É verdade. Entendeu? Então, a inteligência espiritual de alguém é quando esse alguém tem uma capacidade de reflexão sobre os valores da vida e se mover por eles. Então teria a ver com caráter, bispa? Olha, nós estamos tentando e caminhando para ter o caráter de Cristo. Vamos colocar o caráter de Cristo aqui Modelo. como na mesa. Vamos olhar para Jesus. Em que momento da vida de Jesus ele demonstrou fraqueza de caráter? Ou ele demonstrou não ter um padrão correto de certo, errado, bem e mal? Nenhum momento. O bem e o mal, quando é bem definido, a pessoa tem inteligência espiritual. Então, ainda que eu não seja hoje cristã, mas eu acesso a verdade que é, porque Deus é. Às vezes é difícil de entender isso. Deus não tem potencial. Por quê? Porque ele não está em desenvolvimento. Deus, ele é pleno, ele é. O homem não, o homem é um ser a vir a ser. Então, quando eu ontem era uma mulher, uma pessoa complicada, que puxava o tapete, que mentia, e hoje eu entendi que isso é o meu eu inferior, é um ego, né? Que precisa, como diz a Bíblia, fazer morrer a natureza terrena, nesse sentido. Quando eu entendo isso e me torno uma versão melhor de mim mesma, eu comecei a desenvolver a minha inteligência espiritual. Agora, você pode ser judeu, você pode ser cristão. Então, ser inteligente espiritualmente é acessar a verdade sobre o universo, sobre quem Deus é, não necessariamente o ser espiritual que a Bíblia fala. Então, nós temos duas coisas que precisam ser bem Duas definidas. vertentes, né, Bíblia? Ou seja, então eu estou entendendo assim, vamos supor, uma discussão, lógico, pode ser entre cristãos ou não cristãos. Por exemplo, se eu penso assim, eu estou numa discussão com a Ana, um exemplo, se eu estou com uma raiva, né, dentro de mim, às vezes estou, né, enfurecida, aquela coisa toda, no auge ali da emoção, eu vou falar alguma coisa para ela que eu sei que vai magoar a Ana, eu me calo, eu falo, não vou falar isso, porque senão eu sei que eu vou machucar ela. Eu estou sendo espiritualmente inteligente. Exatamente isso. E não somente cristão tem essa atitude. Existem pessoas que conseguem desenvolver domínio próprio, é um fruto do Espírito Santo, mas elas conseguem ter um padrão de certo e errado. Foram bem criadas, bem educadas, elas têm acesso, elas têm históricos de vidas, assim, com estrutura. Então, essas pessoas
buscam o sentido da vida. Inteligente espiritualmente é a pessoa que busca sentido na vida. Por isso que, como a gente tem uma bússola dentro do nosso coração e o norte é Deus, por isso é Deus quem nos norteia, né? Como nós temos a eternidade dentro de nós, Deus colocou a eternidade dentro do homem. Se ele é cristão hoje ou não, ele tem a mesma bússola. Ele é espiritual. Não existe um homem que nasce animal, ele nasce espiritual. Então, a gente precisa ter essa... Porque a essência dele é essa, né, Bispa? Se todo mundo tem inteligência espiritual e todas as inteligências espirituais precisam ser desenvolvidas e podem ser desenvolvidas, Deve ser. por que as pessoas têm essa resistência, vocês acham, assim, essa resistência com a inteligência espiritual, né? Por que é tão difícil, como a senhora falou, desenvolver esse assunto, desenvolver essa inteligência nas pessoas? Porque o QS, que é o quociente de inteligência espiritual, ele é difícil de ser medido, essa inteligência é difícil de ser medida, né? Corrigindo aqui, nos parâmetros da ciência, entendeu? Você precisa entender muito de ciência, né? Por exemplo, vou dar aqui, o cérebro humano tem o ponto Deus, vocês sabiam disso? Eu já ouvi falar sobre isso aí. O ponto Deus, né? Os lobos aqui acima da orelha, temporais, isso. Na junção com outros lobos, temporoparietal. Esse ponto foi estudado pelos cientistas na neurociência e tal, que toda vez, mesmo um ateu, tá? Um ateu, toda vez que é falado sobre sentido da vida, Deus, existência, essa parte do cérebro acende. E aí chegou-se à conclusão que esse lugar é o ponto Deus. É o que torna o homem espiritual. Se ele é desenvolvido ou não, é outra história, é o que a gente está trabalhando. Mas o ponto Deus, ele existe e a ciência comprovou. Então não é mais um achismo. É porque se a gente for fazer teste para QI, coeficiente intelectual, tem vários testes, até psicológicos, né? Escala de Wechsler, várias. Exatamente. Coeficiente, o corpo também, né? Um atleta, você faz lá a biopedância, você descobre quantos por cento tem de músculo, quanto tem de água, quanto tem de tudo. Isso. Mas o espiritual a gente não tem mesmo, né? Sabe qual é a medição? Qual? Eu estou trabalhando muito essa questão da inteligência espiritual, palestrando sobre isso. E eu criei uma medição. Existem, hoje, digamos assim, tem o Pelé, tem o Daniel Goleman, né? As inteligências múltiplas, tem o Howard, esqueci o outro nome do irmão. Mas a inteligência espiritual tem uma física quântica formada, especializada em Berkeley, em Harvard, chamada Dana Zohar. E ela é a primeira, ela é assim a pioneira no assunto como ciência e inteligência espiritual. Ela é uma cientista? Ela é. Tinha que ser uma mulher, né, gente? Ela e o marido Ian Marshall, os dois escreveram um livro, Inteligência Espiritual, a inteligência que faz o homem ser humano. Joia. Um livro maravilhoso. Vamos chamar o primeiro vídeo para a gente, né, continuar esse assunto aqui, porque, né, tá muito bacana, tem muita coisa para a gente falar. Vamos ver esse primeiro vídeo aí. Seja uma mulher inteligente, aproveitando todas as oportunidades que você tem. Tirando da sua mente toda a palavra que foi levantada contra você, que você não consegue, que você é burra, que você... Arrancando toda a palavra, eu vou aprender. Se dedicando, dando total atenção. Sabe, pega um caderno, começa a anotar as coisas que você vai aprendendo. Seja uma mulher em constante evolução. Sabe, para de ficar acomodada. Esse berço que está te embalando na acomodação é o capeta. Levanta daí e vai viver aquilo que Deus tem preparado para você. Às vezes você pensa, ai Deus, eu queria tanto, você só quer, mas você não tem atitude. Chegou a hora de ter mudança. É desconfortável, gente. Não vou mentir para vocês, dá vontade de fugir, dá. De dizer, ai eu não queria, mas lembra do que eu comecei?
Os céus não estão comprometidos com o que nós gostamos. Olha só, né? A gente acabou de ver, né? Falando sobre nós estamos aqui hoje em mulheres, né? Bispo, a gente sabe que muitas vezes, para nós mulheres, nós somos muito inteligentes, amém, mulheres? Só que nesse contexto que nós estamos falando aqui, muitas vezes nos falta, né? Em alguns pontos, né, Bispa? Ser, literalmente, usar a nossa inteligência espiritual. Apesar de que a gente sabe, né? A mulher é uma mulher, temos muita influência, a gente, né, sabe se colocar muitas vezes, se impor. Só que, infelizmente, às vezes acontece um revés aí, né? Que a gente acaba atropelando algumas coisas, enfim. Nesse contexto da espiritualidade, da inteligência espiritual, dentro do universo feminino, né? Como que a mulher hoje ela precisa, né, usar literalmente dessa arma, que acho que é uma arma, a gente pode falar que é uma arma, né? Dentro, né, para nos beneficiar, vamos falar assim, do jeito que nós sejamos assim, né, totalmente plenas para aquilo que Deus nos constituiu para ser. Como desenvolver, né, Bispo? Então, como medir o QS? Como medir a sua inteligência espiritual? Você tem que ler o fruto do Espírito Santo e fazer as seguintes perguntas inteligentes. Eu tenho amor? Eu sou amorosa? Estou sendo amorosa? Não. Então, -1. Eu tenho alegria? Não, eu sou muito chata e de cara amarrada. -1. Eu sou mansa? Não. Eu tenho domínio próprio? Não, sou um caminhão desgovernado na ladeira. Então, quando você olha para o fruto do Espírito Santo lá em Gálatas, você vai ver paz, longanimidade, amor, domínio próprio, alegria, mansidão, benignidade, longanimidade. Você precisa ler esse texto e se fazer essas perguntas inteligentes. Se você não tem, então você não é inteligente espiritualmente. Você vai para o céu, você está salva. Mas se você não tem habilidade e se você não é movida pelo fruto do Espírito Santo, querida, você pode ser muita coisa. Você é um Einstein de saias, né? Mas você não está desenvolvendo a sua inteligência espiritual. Vai ter que voltar para a escola, né, da inteligência espiritual de novo, né, Bispo? Foi reprovada aí. Sabe que exemplo? Nascer de novo. Sabe que exemplo eu posso dar e fica bem claro? Maria, que foi mãe de Jesus, e Zacarias. O anjo Gabriel apareceu para Zacarias e falou: você vai ter um filho, sua oração foi ouvida. Qual foi a pergunta que ele fez? Mas será? Como? Não, olha o que ele perguntou. Como que eu posso ter certeza que a sua palavra é verdadeira e vai se cumprir na minha vida? O que aconteceu com Gabriel? Você vai ficar mudo. Ele duvidou, porque você não acreditou que Deus é suficiente para cumprir a palavra dele na sua vida. Aí o mesmo anjo Gabriel foi para Maria. Maria, ela era virgem, jovem, 15 anos. O outro era maduro, sacerdote. Estava na vez dele de exercer lá no altar de influência, né, era religioso. Tinha que ser o que? Extremamente inteligente aos olhos humanos, ele era maior que ela, né? Ele não tinha capital espiritual. Não tinha capital, estava descapitalizado. Naquele momento da vida dele, Zacarias era justo, era temente a Deus, recebeu uma palavra, mas ele estava descapitalizado. Ele estava amargurado, ressentido, enfim, outra história. Maria não. Maria, você vai ter... ela fez uma pergunta muito inteligente. Ela perguntou assim: como vai acontecer? Vai acontecer. Vai acontecer, ela só queria saber como. Porque a mulher, ela quer saber como vai acontecer. Mas vai acontecer. Mas vai. Então, como vai acontecer e como posso ter certeza que a tua palavra é a verdade? Tem muita diferença. Então, a Maria estava num bom momento de capital espiritual, desenvolvida, com as suas habilidades tinindo, né? Estava crescendo, e Zacarias estava naquele momento eu estou difícil. Preparada. Venha o que vier, eu estou preparada. Não sei como, nem como, mas eu estou aqui. Eis-me aqui, ela disse, né? Exatamente. Que se cumpre em mim tudo que sobre mim foi falado. Isso é inteligência espiritual. Aí a nossa inteligência espiritual cristã, ela é centralizada em Jesus. E respondendo aquela sua pergunta, por que às vezes atrai rejeição? Ouça o que eu vou falar. Eu penso muito sobre isso. A salvação, ela é inclusiva. Venham todos.
mas ela é exclusiva porque ela é em Jesus. Então, quando você fala de Deus, oba, Deus, todo mundo filosofa. Quando você inclui com exclusividade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, além de inteligente espiritualmente, você tem que ser salvo, ter um Senhor e Salvador. E Ele é o caminho. Então, daí é que dá a treta. É a diferença da fé, né? É. Nós estamos falando, né, de coisa de ciência, de fé. Você tem um livro aí para indicar, Ana? Sempre tem um livro aqui, né, gente? Hoje, Ciência e Fé, do Bispo Odovalho. Esse livro traz o reencontro através da física quântica. Então, onde que a física encontra com a fé? Nesse livro você vai aprender todos os pilares que são maravilhosos. Eu te convido para passar lá na SBE e adquirir ou dar de presente, que está uma bênção. Olha só que bacana. Você encontra esse e outros títulos no site sbeshop.com.br, ok? Vamos chamar mais um vídeo? A segunda maneira que nós temos, que foi dado pelo Criador, é a tua intuição espiritual. O seu organismo vai mostrar que você precisa de Deus. E quando você começa a se relacionar com Ele, aí a intuição fica mais literal ainda. Por quê? O Espírito de Deus fala a você. Jesus falou assim, quando Jesus foi embora, os discípulos estavam com preocupações semelhantes às suas. Como é que a gente vai fazer? Como é que vai fazer? Jesus, calma. Eu vou para o Pai. E vou enviar o Consolador, o Paráclitos, o apoiador. Consolador não é uma boa tradução para Paráclitos. Paráclitos nem tem uma tradução correta em português. É uma mistura de Consolador com apoiador. Sabe o CEO, aquele cara que dá vida à empresa? Ou até aquele cara que, assim, se a empresa não está bem, você contrata o sujeito para ele passar uma semana dando treinamento. Sabe aquele cara que fala assim, olha, eu posso mandar embora todo mundo, mas se esse sujeito aqui, que ele não saiba, mas se ele pedir 10 vezes o salário, eu pago, porque eu não posso ficar sem ele. O Espírito Santo é esse, ele vem. E Jesus falou o seguinte, ele está com vocês, mas ele passará a estar em vocês. E ele conduzirá vocês a toda a verdade. Então essa sua pergunta, uma vez que você está em conexão com o Pai, o próprio Espírito vai lhe orientando e lhe conduzindo. De uma maneira perfeita? Não, porque você é imperfeito. Mas ele vai completando o incompleto que é em nós, como fez na vida de Davi e poderia ter feito na vida de Saul, se Saul não houvesse escolhido deliberadamente o caminho do mal, da inveja, da ruína. Olha que interessante aí, né, Bispo? Então, o que ele falou ali basicamente, né, que o Espírito Santo é o nosso professor para nós que somos cristãos, né? Aquele que é o nosso professor, aquele que fala, né, aos nossos ouvidos através, né, da palavra de Deus também. E as pessoas, bispa, que não são cristãs, que ainda não têm o Espírito Santo, como que elas podem desenvolver essa inteligência espiritual dentro delas? Eu acredito... Ele falou da intuição ali, né? Você viu que é inata, é do homem. Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem para que eu possa buscar. Então, eu acredito particularmente que todo ser humano íntegro, honesto, que busca a verdade, encontrará a verdade. Porque quem busca, encontra. Então, eu entendo que o homem que busca a verdade, ele vai encontrar Deus. Aí ele vai tomar uma decisão. Seguirei a Cristo ou não seguirei a Cristo de forma consciente. Mas ele teve a inteligência espiritual para buscar a verdade. Então, a gente não pode confundir inteligência espiritual, que é quando o ser humano nasce para buscar o sentido da existência e encontrar com o Criador. Você vê, um animal, eu tenho um cachorrinho, Frederico, é uma pessoa. Eu também tenho, Tobi, Ana também tem o Luigi. Então, todos nós aqui, nós três temos 3 pessoinhas em casa, mas eles não têm inteligência espiritual, porque nasceram sem. Não tem como desenvolver. O homem não, ele nasce com inteligência espiritual. Se ele desenvolve ou não é diferente. Então, a integridade de uma pessoa a levará para perto de Deus. Eu li um pensador que diz o seguinte, que nós estamos muito mais perto de Deus quando fazemos perguntas do que quando temos apenas as respostas. Ou buscamos só as respostas, né, Bispo? Quando você já está pronto. Então, na verdade, a gente está falando de propósito, né?
Porque a vida dos animais, o propósito é nos servir aqui, né? Mas a nossa vida, o propósito não é aqui. Aqui é só um meio, né? Então, crescer espiritualmente é um chamado para todos nós. Até Exatamente. aqui separei um versículo. 2 Pedro 3,18 fala: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Isso. Amém. Então, o caminho do crescimento para a inteligência espiritual, a gente pode falar que é através de Jesus? Olha, a inteligência espiritual, o homem nasce com, desenvolve ou não, e ele desenvolve de forma subjetiva e relativa. Se ele não encontrar Jesus, ele não consegue alcançar a plenitude do varão perfeito que é Jesus. Não consegue. Olha que chave, gente. Gente, olha que bênção que tá, né? Esse assunto aqui poderia render mais um programa, foi muito bom, né? Discutir, falar. Eu tenho certeza que você ainda não tinha, né, ouvido ou nem ouvido um debate falando sobre inteligência espiritual. Mas, gente, estamos, né, chegando ao fim do nosso programa e você que quer ser mais abençoado, né? Você que quer saber de uma Sara Nossa Terra perto de você, é só você entrar em saranossatera.com.br. Lá você vai encontrar, né, o endereço de todas as igrejas do Brasil, o horário dos cultos e o nome dos pastores que estão ali para te receber, tá bom? Você que quer nos conhecer, é só vir aqui na Rua Augusta, 2027, né, pertinho da Paulista e ser mais que abençoado. Bispa, quem quiser lá fazer uma visita para a igreja da senhora, vai aonde? Nós temos 2 endereços principais aqui em São Paulo, que é Moema, na Alameda dos Anapurus 2032 e na Voluntários da Pátria 3306. Na Zona Norte. Amém. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês tenham sido muito abençoados e Deus abençoe. Até a próxima.